dia não dormi nada durante a madrugada, que a mãe não dormiu. Ela falou que estava sentindo dor assim, eu acho que é angústia, porque já tinha 2 madrugadas, 2 noites, 2 dias, que ela não dorme durante o dia. Ela fica vendo televisão, aí ela não dormiu. Aí, como eu também não dormi, porque quando ela não dorme, eu não durmo, porque ela fica me chamando toda hora, então eu prefiro ficar acordada. Eu dou aquelas cochiladas e volto, cochilada e volta, não é dormir, né? Mas tá bom, é o que Deus tem pra gente, né? Vamos aí louvar e engrandecer o nome do Senhor para que ela tenha muito tempo de vida, uns 200 anos de vida aí, para que ela possa dormir, né? Ficar sossegadinha, mas acho que daqui a pouco ela tá acordando. Meu Deus do céu, falando nisso, peraí. Estamos aqui, né? Lendo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é quando você abre a Bíblia igual um livro. Você vai lendo as primeiras páginas. Porque se você ficar pulando, você não vai entender o que está aqui. Nós queremos aprender mais de Deus, aprender o que Deus faz, o que Deus abomina, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. É isso que nós estamos aprendendo. Então, para aprender mais de Deus, o que Deus fez, o que Deus, porque dizem que Deus é o mesmo, né, gente? Então, assim, se Deus é o mesmo, nós temos que aprender assim. Ah, Deus tem raiva? Tem raiva. Deus tem ira? Tem. Deus tem ira ardente? Deus tem ira ardente. Então, nós estamos aprendendo de um Deus que é vingativo, Deus que não aceita. Moisés ficou 40 anos no deserto, mais o tempo que ele ficou no Egito, e um erro de Moisés, que era amigo de Deus, um homem de Deus, ele foi morto por Deus com 120 anos de vida. Arão também. Arão foi morto por Deus, todos dois no monte. Só que o corpo de Moisés, Deus enterrou. Deus que enterrou o corpo de Moisés. Só que, por enquanto, Deus enterrou, sabia a localidade, sabia qual localidade que estava, mas não sabia onde. Mais para frente, vamos ver aí, vocês vão achar aí, né, os ossos de Moisés, né? Porque Deus avisou para ele, você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida, igual o seu irmão Arão, os dois que conversavam com Deus, os dois que eram, né? Deus tinha mandado ir na frente para falar por Deus, Deus falava com eles, eles falavam com a pessoa, o porta-voz de Deus eram eles. Deus, ele não falou com a pedra, eles bateram na pedra e falaram com a coisa que Deus não mandou falar, e Deus ficou chateado, porque é tudo para a glória de Deus, não é para a nossa glória, não é para nos vangloriar, mas sim para dar glória para Deus, porque a glória ele não divide com ninguém, gente. Não adianta, toda vez que você vê um pastor lá no púlpito e ele se vangloriando, você batendo palma, você, oh, aleluia, aleluia para Deus. Bata a palma para Deus, glorifique este Deus, se ajoelhe e levante as mãos para o céu para Deus. Caia no chão e conversa com Deus, glorifica a Deus. O homem é falho, nós somos falhos, nós somos desonestos, nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores, às vezes não queremos pecar, mas pecamos. Então é assim que é a nossa vida. A gente luta contra os nossos. Eu luto, eu vou falar para você que eu luto contra minhas vontades, os meus desejos, e eu estou lutando e dói. Dói lutar contra as nossas vontades, dói lutar contra os nossos desejos, dói saber a realidade que Deus está vendo, de que Deus sabe e que Ele não está de acordo com o que eu estou fazendo e que isso vai me prejudicar, porque se eu for fiel a Deus, Ele vai me abençoar em tudo que eu fizer. Ele vai me abençoar. Mas se eu não for fiel e Ele vê que Ele está vendo o que eu estou pensando, eu tento sair daquilo e é sofrimento, gente. Para você sair de um pecado que você deseja fazer, é muito sofrimento, não é fácil não, tá? Como uma vez aconteceu um negócio comigo que eu cheguei perto de um pastor da Assembleia de Deus e falei com ele, pastor, tá acontecendo uma coisa comigo e eu vou cair. E se eu cair, eu não vou levantar fácil, porque eu me conheço. Porque você se conhece, eu me conheço. Então, pastor, pelo amor de Deus, não sei o que eu vou fazer. Ele falou, irmã, jejua, fica sem comer, fica fraca. Jejua, não coma para você ficar fraca ao ponto do seu corpo não aguentar levantar, irmã. Eu falei o que que era. Ele virou para mim e falou assim, fica fraca aí você não vai conseguir levantar para fazer isso que você está com vontade de fazer. Eu falei, pastor, eu me conheço.
Eu sou uma pessoa que eu vou arrastando, mas eu vou. Então, assim, o pecado, gente, é uma coisa que a gente peca, eu peco. Assim que eu pequei, eu já converso com Deus. Olha aí, Senhor, eu de novo fazendo merda. Eu de novo pecando contra o Senhor. Eu de novo pedindo perdão. Deus cansa, gente. Deus fica irado, Deus fica bravo. Agora eu vou pedir para ir para o céu? Não vou, não. Eu vou aprender mais de Deus, vou ler a palavra, eu vou pedir perdão e Deus depois quando Jesus voltar, vai saber para que lugar que eu vou. Entendeu? Eu não vou ficar pedindo, não, que tem anos que eu não peço para Deus nem para ir para o céu, nem para lugar nenhum. Eu só oro, peço perdão, sei que Ele está vendo o que eu estou pensando, sei que Ele sabe o que eu vou falar, sabe dos meus desejos do meu coração, Ele sabe de tudo isso, Ele sabe dos meus pecados, sabe que eu vou pecar, sabe que eu luto contra esse pecado, mas às vezes não consigo, eu caio. Ele sabe, Ele me conhece. Então, vamos ler aqui Josué, a minha amada Janete, acho que Janete, né? Com J, né? Acho que é Janete, né? É Janete. Gente, eu tô tão esquecida. Gênesis primeiro, depois é Êxodo, depois 2, 3 Levítico, 4 números, 4 números, 5 Deuteronômio, ou não? Não. Janete falou que é o 7º livro da Bíblia, e é porque a Bíblia, a sua Bíblia com a minha Bíblia, essas Bíblias todas que estão aqui são as mesmas coisas, tá bom? Tem algumas Bíblias que tem um livro a mais. Eu esqueci o nome do nome do profeta. Mas depois eu vou perguntar a uma pessoa em casa que sabe, tá bom? E vou contar para vocês qual profeta que é. Que não tem na Bíblia, mas você acha na internet. Porque a pessoa aqui de casa leu na internet sobre essa que eles tiraram da Bíblia. Vamos aqui, Josué, capítulo 9, versículo 1. Quando a notícia chegou a todos os reis que ficavam do lado oeste do rio Jordão, os que estavam na região montanhosa, na Cefelá, ao longo de toda a costa do grande mar é o Rio Jordão, né? E em frente ao Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, versículo 2. Eles formaram uma aliança para lutar contra Josué e contra todo o povo de Israel. Versículo 3. Os habitantes de Gibeão também ouviram falar sobre o que Josué havia feito a Jericó. E também, não é Josué, fala Josué, mas é Deus. É porque Deus usa uma pessoa para fazer, porque Deus não aparece fisicamente, mas Ele usa um ser humano para a pessoa ver. Ele fala, mas Ele fala para quem Ele quer. Então, os habitantes de Gibeão também ouviram falar sobre o que Josué havia feito a Jericó, que tinha destruído Jericó, matado todo mundo, botado fogo, e também a cidade de Ai. Versículo 4. Por isso, eles agiram com astúcia. O que é astúcia, Luciana? Astúcia é pessoa inteligente, né? Uma pessoa que vai na frente. Vamos ser astuto, Luciana. Corre, minha filha, né? Faz alguma coisa antes que aconteça alguma coisa. Colocaram provisões em sacas velhas e as puseram sobre seus jumentos, junto com odres de vinho rebentados e remendados. Versículo 5. Puseram também sandálias gastas e remendadas nos pés deles e se vestiram com roupas gastas, roupas já rasgadas, né? Todo o pão que levaram estava seco e estava assim, quebradiço. Versículo 6. Depois foram a Josué no acampamento, no lugar onde Josué estava acampado, chamava Gilgal, e disseram a Josué e aos homens de Israel. Josué e homens de Israel, nós viemos de uma terra distante. Agora, façam um pacto conosco. Quem é que fez um pacto com Josué? Quem, gente? O povo de Gibeão, os habitantes de Gibeão. Eles foram atrás de Josué para querer fazer um pacto com Josué e com o povo de Israel, porque já sabia da fama que tinha acontecido, que estava acabando, queimando, matando gente, não estava sobrando ninguém. Versículo 7. Mas os homens de Israel disseram aos heveus:
talvez vocês morem perto de nós. Como podemos então fazer um pacto com vocês? Versículo 8. Então, o povo de Eveus falaram. Eles responderam a Josué aos Eveus: somos seus servos, somos seus escravos. Então Josué perguntou para os Eveus: quem são vocês? De onde vocês vieram? Versículo 9. Os Eveus responderam a Josué: nós somos seus servos vieram de uma terra bem distante por causa do nome de Jeová, o Deus de vocês, pois ouvimos falar da fama dele, da sua fama e de tudo que Deus fez no Egito. Versículo 10. E de tudo que Deus fez aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do rio Jordão, e também de Sion, rei de Esbom, e também a Og, rei de Bassã, que morava em Astarote. Versículo 11. Por isso os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: peguem provisões para a viagem e vão ao encontro de Josué e dos israelitas e digam a eles: seremos seus servos, seus escravos, por isso façam um pacto conosco. Versículo 12. Este pão que trouxemos como provisão para nós ainda estava quente no dia em que saímos das nossas casas para vir até vocês. Agora você pode ver que o nosso pão está seco e quebradiço. Oh, mentira, hein? Descarada, né? Versículo 13. E estes odres de vinho estavam novos quando os enchemos, mas agora já arrebentaram, tá vendo? De tanto tempo que demoramos para chegar aqui. Oh, mentira, hein? E nossas roupas e sandálias ficaram gastas, olha, nosso pezinho, por causa da viagem muito longa. Oh, mentira! Versículo 14. Em vista disso, os homens de Israel pegaram algumas das provisões do povo heveu, mas não consultaram a Deus antes de pegar as provisões, os pães, o vinho. Não consultaram a Deus. Tinha que ter consultado a Deus, né? Vai dar merda, vai dar. Versículo 15. Então Josué fez paz com os heveus e um pacto para que continuassem a ficar vivos. E os maiorais da Assembleia de Israel lhes fizeram juramento sobre isso. Versículo 16. 3 dias depois de terem feito um pacto com os heveus, o povo de Israel ficaram sabendo que moravam perto deles, que eles eram vizinhos. Não falei que estava mentindo? Versículo 17. Os israelitas partiram então e chegaram à cidade dos heveus no 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Quefira, Berote e Quiriate-Jearim. Versículo 18. Mas os israelitas não os atacaram não, visto que os maiorais da Assembleia de Deus tinham feito um juramento a eles por Jeová, no nome de Deus. Eles fizeram um juramento que não ia matar eles. Eles mentiram, mas o juramento de Deus é juramento de Deus, fez juramento tem que cumprir. Por isso toda a Assembleia começou o Deus de Israel. Por isso toda a Assembleia começou a se queixar contra os maiorais de Israel. Versículo 19. Em vista disso, todos os maiorais de Israel disseram a toda a Assembleia: visto que nós lhes fizemos um juramento por Deus, gente, o Deus de Israel, nós não podemos fazer nada contra esse povo heveu, não. Nós não podemos matá-los, não. Versículo 20. Faremos o seguinte: vamos deixar o povo heveu ficar vivo, para que não haja indignação contra nós por causa do juramento que nós fizemos. Versículo 21. E os maiorais acrescentaram, de Israel: então, já que os heveus mentiram, nós acreditamos, nós juramos que não iríamos matar eles, que eles vivam, né? Mas que se tornem cortadores de lenha e tiradores de água para toda a Assembleia de Israel. Foi isso que os maiorais prometeram. Versículo 22. Josué os chamou então e lhes perguntou: por que vocês nos enganaram, hein, heveus, dizendo assim para a gente: somos de um lugar muito longe de vocês, quando na verdade vocês moram bem pertinho, bem no nosso meio? Versículo 23. De agora em diante, heveus, vocês são amaldiçoados e sempre serão escravos, trabalhando como cortadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Versículo 24.
Então os heveus disseram a Josué: agimos assim porque se disse claramente a nós, seus servos, que Jeová, o seu Deus, havia ordenado a Moisés, seu servo, que desses a vocês toda essa terra e eliminasse todos os habitantes da terra de diante de vocês, povo de Israel. Por isso, nós ficamos com medo pelas nossas vidas por sua causa. E esse é o motivo de termos mentido e agido assim. Versículo 25. Agora estamos nas suas mãos, Josué. Faça conosco o que achar bom e justo. Versículo 26. E foi isso que Josué fez. Josué livrou o povo heveu das mãos dos israelitas e eles não os mataram por causa do juramento que eles fizeram. Versículo 27. Mas naquele dia Josué fez do povo heveu cortadores de lenha e tiradores de água para a Assembleia de Deus e para o altar de Deus no lugar que ele escolhesse. E eles continuam a fazer isso até hoje. Até hoje, qual hoje? Hoje que nós estamos aqui? Não. Hoje no tempo que estava sendo escrito aqui, tá bom?